Não se trata de uma guerra contra os palestinos e nem contra a Palestina. Se trata de uma guerra entre Israel e grupos terroristas fundamentalistas que controlam à força a faixa de Gaza. Israel está lutando contra o Hamas e contra a Jihad Islâmica. São dois grupos islâmicos fundamentalistas radicais, considerados grupos terroristas pela União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, que querem estabelecer um Estado islâmico religioso, de acordo com a visão deles, da religião islâmica, em toda a região onde está Israel e Cisjordânia e faixa de Gaza. Eles são contra a existência de Israel. Israel não está atacando áreas residenciais e os aviões que Israel possui são aviões de defesa. Tanto que o exército de Israel, o nome dele é Exército de Defesa de Israel. Israel jamais iniciou um combate ou uma guerra. O Hamas iniciou esses combates alguns dias atrás, jogando 7 foguetes em Jerusalém, a capital de Israel, e Israel reagiu. Israel atira e mira em terroristas desses grupos que se escondem entre civis. Israel mira em depósitos de armas, em fábricas de foguetes, em pontos de lançamento e aonde esses terroristas que estão infiltrados na população se reúnem. Muitas vezes, Israel liga para diversos cidadãos palestinos da faixa de Gaza, pedindo para que eles se afastem dos locais de combate, se afastem de depósitos de armas e se afastem de pontos de lançamento. Israel toma várias precauções para que não morram civis em Gaza. Infelizmente, não é 100% garantido que civis não se firam em guerras, principalmente em guerras assimétricas, enquanto você tem de um lado um exército de um país e do outro você tem um grupo de pessoas que se colocam entre os civis palestinos e esses civis acabam ficando no fogo cruzado. Israel não está atirando indiscriminadamente em civis palestinos. As acusações que Israel bombardeou escolas, pontos comerciais ou o prédio da imprensa internacional em Gaza é um assunto complexo. Israel descobriu que a inteligência do Hamas e a inteligência da Jihad Islâmica estavam utilizando o prédio onde também tem os escritórios da Associated Press e da Al Jazeera e de outros órgãos de imprensa. Uma vez que não tem como um órgão de imprensa desse tamanho operar na faixa de Gaza sem aval do Hamas, o Hamas fez de propósito para proteger os seus membros e as suas operações dentro de um prédio de imprensa, o que é ilegal pela lei internacional. De acordo com a Convenção de Genebra, qualquer edificação, localidade que esteja sendo usado que contribua para um conflito armado, ele é um alvo militar legítimo e pode ser atacado. Israel tomou todas as precauções de avisar todas as pessoas que estavam no prédio para que elas saíssem 2 horas antes, isolou a área e aí então Israel atirou no prédio. Israel não mirou em civis. O principal financiamento que eles recebem é do Irã. Eles também têm uma série de outros doadores mundiais, eles conseguem lavar dinheiro com uma série de atividades criminosas, assim como o Hezbollah, a Al-Qaeda, o Hamas e a Jihad Islâmica trabalham de forma ilegal, fazendo uma série de atividades criminosas e corrupção de dinheiro público palestino que chega na faixa de Gaza com forma de doação. Eles parte desse dinheiro, eles pegam para eles e eles constroem túneis, foguetes, bombas e pagam os salários dos membros desses grupos. Com certeza absoluta, o povo palestino é o povo que mais sofre com a presença desses dois grupos na faixa de Gaza. Se esses dois grupos não existissem e não tivessem tomado o poder à força na faixa de Gaza, principalmente o Hamas, a faixa de Gaza poderia ter um governo normal, comandado pela autoridade palestina, que com todos os seus defeitos poderia prover ao povo palestino uma economia melhor, uma economia aberta, possibilidades de trabalhar dentro de Israel e com certeza não haveria tanto desemprego e tanta pobreza na faixa de Gaza como há hoje. É de interesse desses grupos que haja pobreza e miséria na faixa de Gaza.
Eu sou a favor que palestinos e israelenses encontrem a paz, negociem um acordo que termine o conflito, que termine as demandas e que a autodeterminação palestina possa ser conquistada para o povo palestino ter a sua liberdade e a sua dignidade respeitada, e para isso apenas negociações com Israel poderá levar a esse objetivo. A questão do bairro de Sheikh Jarrah é complexa, é muito complicada e é uma longa história. A parte dessa região pertencia a organizações judaicas desde 1875, quando a região ainda estava sob comando do Império Otomano. Uma série de guerras fez com que o território onde está o bairro passou para a mão dos ingleses, para a mão dos jordanianos, para a mão dos israelenses. O fato é uma questão judicial, que o governo de Israel não tem nenhum absoluto controle sobre essa questão. É uma discussão de propriedade de terras e uma discussão de não pagamento de aluguéis. Ao mesmo tempo, essa situação se tornou politizada e extremos protestaram um contra os outros no bairro, o que fez com que a polícia entrasse no bairro e acalmasse os protestos, que eram violentos, e se acalmou inflamando as chamas dentro da cidade, que é um lugar extremamente sensível, simbólico, para o conflito em geral palestino-israelense. Primeiramente, não houve nenhuma violação na Igreja do Santo Sepulcro. Quem tem as chaves dos portões da Igreja do Santo Sepulcro, que fica no bairro Cristão, na cidade velha de Jerusalém, é uma família palestina. Há mais de 3 séculos é a mesma família que abre e fecha a igreja todos os dias. Israel não proíbe e nunca proibiu a entrada de nenhum tipo de fiel na cidade velha. O que sim Israel faz é uma limitação em pessoas que são conhecidas como baderneiros e que vêm protestar em locais sagrados, o que deveria ser proibido em qualquer lugar do mundo para respeitar a santidade daquele local. Por isso, nesse contexto, dentro da esplanada das mesquitas, cabem milhares e milhares de pessoas rezando. Israel nunca proibiu a entrada dessas pessoas na região, porém algumas dezenas de palestinos foram proibidos de rezar nos últimos dias de Ramadã, pois eles eram conhecidos pelo Serviço Secreto de Israel como pessoas que iriam causar distúrbios depois que as rezas terminassem. Eles utilizam a mesquita para guardar pedras, paus, coquetéis Molotov, que iam ser usados depois para atirar em civis e policiais israelenses. Com isso, Israel proibiu a entrada de algumas dezenas de pessoas, enquanto mais de 20 mil palestinos rezavam dentro da esplanada das mesquitas. Não, Israel não quer expulsar palestinos ou muçulmanos de Jerusalém. Israel anexa Jerusalém Oriental em 1981. Haviam naquela região 50 mil pessoas, hoje são 340 mil. Os palestinos que moram em Jerusalém Oriental, no começo, na década de 80, foram oferecidos cidadania israelense. Alguns falaram sim, outros preferiram apenas a residência permanente, e assim o status é hoje. Israel tem 40%, Jerusalém tem 40% de população árabe e 60% de população judaica que convivem, a maior parte das vezes, pacificamente. Não há qualquer tipo de limpeza étnica ou apartheid em Israel ou nos territórios da Cisjordânia e na faixa de Gaza. Ao contrário, a faixa de Gaza e a Cisjordânia tiveram um crescimento de mais de 500% da sua população. Dentro de Israel, os árabes israelenses, que eram 200 mil, se tornaram 2 milhões de cidadãos israelenses com direitos iguais. Existem árabes médicos, árabes parlamentares, juízes da Suprema Corte, militares, inclusive coronéis e generais. Não existe nenhuma diferença na lei entre árabes e judeus dentro de Israel. Israel é uma democracia liberal, a qual todos os cidadãos são iguais perante a lei. O que ocorre na Cisjordânia é um processo de paz que precisa ser resolvido através de negociações para que o conflito e as demandas sejam todas resolvidas. De acordo com os acordos de Oslo de 1995, os israelenses e palestinos têm um controle mútuo na Cisjordânia, em qual os palestinos da Autoridade Nacional Palestina controlam 43% do território e Israel controla outros 57% do território. Não é verdade que existe qualquer tipo de discriminação por causa de etnia, raça, cor ou religião por parte de Israel. Muito pelo contrário, uma vez que os soldados israelenses que estão participando na segurança dos cidadãos, tanto judeus quanto árabes, na Cisjordânia, também são árabes, podem ser drusos, podem ser beduínos, que são de religião ou drusa ou muçulmana.
Então não é nenhum tipo de discriminação baseado em etnia, cor, sexo ou até nacionalidade, uma vez que há um conflito político que precisa ser resolvido através da diplomacia e através de negociações e, obviamente, não através da violência. A ONU e todas as organizações multilaterais internacionais podem ajudar e muito em resolver conflitos ao redor do mundo. Porém, não há que ser neutro em relação ao terrorismo. O terrorismo que aterroriza a faixa de Gaza, o terrorismo que existe em partes da Cisjordânia, ataques contra civis israelenses, mais de 4.000 foguetes em 10 dias jogados em cidades onde moram civis israelenses, precisa ser, sem sombra de dúvida, condenado pela comunidade internacional. Qualquer tipo de acordo de cessar-fogo que exista entre Israel e grupos radicais palestinos na faixa de Gaza precisam vir juntos uma condenação clara, sem nenhuma dúvida, que esses grupos terroristas são ilegais, não poderiam ter armas e estão violando os direitos humanos tanto dos palestinos quanto dos israelenses enquanto eles existirem na faixa de Gaza. O Hamas é um grupo terrorista híbrido, que significa que eles têm um braço militar, um braço político, um braço social, um braço religioso e um braço internacional. Assim como o Hezbollah, o Hamas tem interesse de ter participação no processo político, participar de eleições e querer ser eleito e comandar a população e administrá-la. Assim como o Hezbollah no Líbano, o Hamas deu um golpe em Gaza e controla tudo que tem a ver com a política dentro de Gaza, assim como o Hezbollah tem poder de veto dentro do governo libanês. Eles não poderiam existir pela lei internacional, pois é um Estado dentro de um Estado. É como se um partido político tivesse armas, tivesse um exército e pudesse declarar guerra a inimigos que eles consideram serem reais. O Hamas não tem o direito, dentro da legislação palestina, de ter armas. Quem tem que ter armas, ou quem tem que ter a força policial palestina, é a polícia e as forças de segurança palestina, da Autoridade Nacional Palestina, criadas em os acordos de Oslo com Israel em 1994 e 1995. A Jihad Islâmica é um grupo terrorista fundamentalista islâmico que 99% dos seus recursos são destinados a cometer atos de terrorismo. Quero lembrá-los que há menos de 20 anos, o Hamas e a Jihad Islâmica cometiam atentados suicidas dentro de Israel, com homens-bomba, matando civis, crianças, mulheres, judeus, árabes e turistas, dentro do território israelense, dentro das cidades israelenses. Eles, hoje em dia, não têm como entrar em Israel para cometer esses atentados suicidas, então os foguetes é a nova arma que eles têm para atacar civis israelenses. Diferentemente do Hamas, a Jihad Islâmica não tem interesse de participar do processo político e investe em todos os seus recursos e os seus homens para cometer atos de terrorismo contra a população de Israel, aterrorizando com isso a população de Gaza. É falsa a afirmação que Israel roubou terras para construir o seu país. Essa região era uma região dominada por impérios. Não havia um país estabelecido, e quando eu digo país eu estou me referindo a uma entidade política soberana. A região da Palestina engloba, ou englobava pelo menos, todas as regiões da Jordânia, Israel, faixa de Gaza e Cisjordânia. Ela era dominada pelo Império Otomano, que depois passou a ser controlada pelos ingleses após a Primeira Guerra Mundial. Houve várias tentativas de acordo para criar dois lares nacionais, um para os judeus e outro para os árabes. E essas propostas foram rejeitadas todas as vezes que elas foram colocadas na mesa. Pelo menos 4 vezes os líderes árabes rejeitaram uma proposta de paz na qual os árabes e os judeus dessa região teriam um estado, cada um para si, além da Jordânia, que é um segundo estado árabe na região da Palestina. Em 1937, na Comissão Peel, os árabes disseram não. Em 1947, na Assembleia Geral da ONU, a Liga Árabe disse não a um acordo de partilha da Palestina, o que sobrou da região da Palestina, em 1947. Em 1967, eles rejeitaram o processo de paz promovido pelo Conselho de Segurança na Resolução 242, e mais 2 vezes, após a criação da Autoridade Nacional Palestina, no ano 2000, com a proposta de Ehud Barak e Bill Clinton a Arafat, e em 2008, na proposta do ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert.
Todas as vezes eles disseram não a essas propostas de paz. A paz chegará quando uma das propostas for aceita, discutida e resolvida entre as partes, e não através da violência. Desde 2001, há 20 anos, o Hamas e a Jihad Islâmica lançam foguetes e morteiros contra o sul de Israel, o centro de Israel e até mesmo contra o norte de Israel. Esses morteiros e foguetes são lançados contra cidades onde moram civis israelenses. Israel começou a se proteger dessas ameaças a partir de 2009 e 2010, implementando um sistema antiaéreo chamado Cúpula de Ferro, que tenta abater esses foguetes e morteiros no ar. Eles não são 100% garantidos. As interceptações do Iron Dome, do Domo de Ferro, não é 100% garantida. Apesar de 90% dos lançamentos serem abatidos no ar, 10% desses foguetes caem em solo israelense e matam civis israelenses. Desde 2001, centenas de civis israelenses morreram devido ao lançamento de morteiros ou foguetes pelo Hamas e pela Jihad Islâmica. Mais de 500 morteiros ou foguetes atingiram cidades israelenses. Não foram abatidos pelo sistema antiaéreo, que conseguiu evitar 90% das quedas, mas 10% desses foguetes, infelizmente, caíram em solo israelense, matando civis, inclusive civis árabes ou judeus. O gotejamento de foguetes é um termo usado dentro de Israel para se referir aos foguetes e morteiros que caem dentro de Israel enquanto não está havendo uma batalha contra o Hamas e a Jihad Islâmica na faixa de Gaza. Para vocês terem uma ideia, de 2014 até o começo desse conflito atual, em 2021, mais de 1.500 foguetes ou morteiros foram lançados em 7 anos, onde havia um cessar-fogo estabelecido entre as partes. A neutralidade no conflito palestino-israelense, ou a necessidade de algumas pessoas de escolherem um lado, não significa que você precisa ser radicalmente contra o outro lado. Porém, há que trazer a verdade em relação a grupos como o Hamas, em relação ao tratamento que eles têm com o processo de paz, com o reconhecimento de acordos passados e com a própria população palestina. O principal empecilho para um acordo de paz entre israelenses e palestinos são grupos radicais palestinos que utilizam a sua população como reféns, como escudos humanos e atiram as suas armas contra civis israelenses. Eles estão cometendo, assim, um duplo crime de guerra, um duplo crime contra a humanidade. Eles se protegem atrás dos seus civis e atiram nos civis israelenses. Neutralidade em relação ao Hamas é moralmente e eticamente errado.